Fala, meus queridos do canal Thiago Parigiani, sejam todos bem-vindos a mais uma live, 2 no dia, hein? Se eu fizer 3 lives, eu posso pedir uma música? Será que eu posso pedir uma música? Mas não vai, eu não vou fazer 3 lives, então tudo bem, vamos fazer só 2, eu não sei nem porque que eu fiz essa pergunta. Na verdade, a gente está aqui por um motivo muito pertinente. Como sempre, né? A gente sempre vem quando temos motivos muito pertinentes para trazer para vocês. Estamos diante de uma verdadeira bomba, um hecatombe político que se mistura com a categoria previdenciária, o aposentado, o pensionista, o servidor, o BPC Loas. Está todo mundo no mesmo pacote. E aí quando você fala, o BPC Loas não está. Não, o BPC Loas, ele não teve descontos indevidos, de fato. Mas ele pode ter o que a gente veio trazer nessa live hoje, que já está a dica aqui para você aqui embaixo. Né? A Daniela Lima, da Globo News, levantou a lebre, apurou e investigou uma coisa que a gente já sabia. Não era novidade nem para mim, nem para o meu convidado de hoje, que existiam contratos fraudados de empréstimos consignados no INSS. Porém, agora que a causa veio à tona, o aposentado está no hype, como dizemos hoje, está no auge, está na crista da onda, só se fala em previdência, só se fala no escândalo. A direita agora apareceu deputado, senador, um monte de cara da direita querendo derrubar a esquerda. E a questão não é quem derruba quem. A questão é quem coloca o dinheiro de novo no seu bolso. Certo? É só essa. E quem coloca o dinheiro de novo no seu bolso, de volta para o seu bolso, somos nós, pequenininhos, aqui com o nosso trabalho formiguinha no YouTube. E por isso que eu tenho a honra de falar para vocês que está chegando no nosso time, que agora, a partir de hoje, eu acredito que está fechado, não tem espaço para mais ninguém, porque a gente tem a assessoria jurídica completa, né? Eu não sou advogado, não é novidade para ninguém, eu não pago de advogado aqui no YouTube, eu sou jornalista, sou um comunicador, sou um influenciador, tenho vocês aí do meu lado, né, me dando essa força, me tornando embaixador da causa aí desde 2022, quando eu quebrei as 9 linhas e evitei que vocês caíssem num colapso financeiro maior ainda, né, de empréstimo pessoal, agiota, e aí vocês me deram esse título, e com muito orgulho eu procuro fazer jus a essa responsabilidade que vocês me trazem. O que eu estou falando é a respeito disso aqui que vocês vão assistir juntamente comigo a partir de agora. Uma verdadeira bomba, né? Não só na Globo News, mas também o Deltan Dallagnol repercutiu nas redes sociais, que pode ser que o buraco seja um pouco mais embaixo e a gente precisa recuperar esse dinheiro. Nesse momento, eu abro a live aqui também no vertical. Você que está chegando aqui no vertical, chega fazendo o que o pessoal do horizontal já está careca de saber. Deixa o gostei, tá? Faça o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e, se puder, seja membro. Faça como o Júnior Silva aqui, ó, nosso novo membro, porque isso ajuda demais a causa a ter ainda mais relevância. O canal ganha repercussão, o YouTube fala, olha, estão pagando para esse rapaz aqui distribuir esse conteúdo que ele está fazendo. É porque alguma coisa de muito bom tem ali. E não é à toa que eu falo para vocês que esse aqui é o canal que mais colocou dinheiro no bolso do aposentado em 2025. Sem empréstimo. Só com indenização. Corte de prestamista, corte de sindicato e associação, que agora o INSS quer te devolver. Não pega de volta. Se te roubaram 100, tem que devolver 200. Você não autorizou. Não está certo. Não é devolver o mês de abril e esquecer os últimos 5 anos. Está errado. Então não seja enganado mais uma vez. Já te enganaram, agora querem fazer você de trouxa. Tá? Então não seja feito de trouxa 2 vezes. Né? Eles pensam que você é trouxa e agora eles querem ter a certeza. Então não faça isso. Tá? Temos essa assessoria jurídica da doutora Sheila para cuidar dos descontos indevidos e a partir de agora teremos o doutor Douglas que está chegando aqui. Eu vou colocar o Douglas comigo, já vou dar as boas-vindas para ele. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar a barrinha de banner. Não, assim fica bom. Seja bem-vindo, Douglas, ao nosso time. É a estreia do doutor. É muito bom ter ele aqui comigo. Ele já fez alguns processos, né, que estavam no nosso nome anteriormente. E a gente foi ligado aí por uma ironia do destino, que acabou nos trazendo até aqui. E com certeza não foi por acaso. Então, a partir de hoje, o Douglas ele será o responsável por cuidar de todo e qualquer empréstimo que tenham feito para você sem a sua anuência, sem a sua conivência e sem a sua autorização. Não é isso, doutor? Seja bem-vindo, fique à vontade. Bom, primeiramente é um prazer enorme estar aqui com vocês. Admito que é novo para mim,
e conto com a compreensão de todos. Vamos tratar de um assunto de suma importância, de relevância, que mexe no bolso de todos. Todos que foram literalmente assaltados, furtados do seu direito, do seu dinheiro. Muito bom. Eu queria que o doutor se apresentasse, falasse um pouquinho da formação, da experiência profissional, para o pessoal que ainda não conhece, como é a primeira vez, acho legal passar um pouquinho desse currículo. Fique à vontade. Bom, legal. Eu sou Douglas André de Paula, sou advogado, formado há mais de 10 anos, militando sempre no direito previdenciário e também nos assuntos correlatos, que são os empréstimos consignados realizados de forma irregular. Tá? Vinha conhecer o Tiago recentemente e acredito que nós formaremos uma ótima parceria para defender o direito do aposentado, do pensionista do INSS. Muito bom. Eu vou fazer outras perguntas, obviamente. Você que teve um empréstimo fraudado, você que teve a sua margem roubada, o termo que eles usam muito aqui, doutor, é isso. Ah, roubaram minha margem. O que é o roubou a margem? Você não autorizou o empréstimo e apareceu lá, na melhor das hipóteses, né? Aparece o dinheiro na sua conta sem você pedir. E na pior das hipóteses, esse dinheiro não entra na sua conta. Tá? O Douglas vai explicar isso aqui. Então, se você teve um caso de roubo de margem, de empréstimo indevido, eu quero que você relate aqui nesse chat para a gente colocar para o doutor ir respondendo ao longo da live. Vou colocar rapidamente, essa live vai ser uma live curta, tá? Mais curta do que as lives da parte da manhã, que eu costumo fazer a leitura de todos, a gente faz aquela meditação diária ali, aquele bate-papo, porque a agenda dos dois está apertada hoje, né? Tem um evento importante tanto para mim quanto para o Douglas, mas a gente tinha que fazer essa live porque a situação está quente. E está na mídia e você fica ali assistindo e não sabe o que você tem que fazer. Então, Deltan Dallagnol, chega e me explique, meu amigo, o que é que só você viu nesse caso todo. É uma bomba. O esquema de corrupção e de fraudes do INSS é muito maior do que nós pensávamos. E a Polícia Federal agora já investiga um esquema paralelo envolvendo empréstimos consignados que está envolvendo aí cifras de 90 bilhões de reais. E sabe quem que vai pagar a conta desse rombo todo? Eu, você, nós. Gente, saiu nessa segunda-feira de manhã a notícia de que a Força-Tarefa da Polícia Federal, que está investigando o esquema de fraudes, de corrupção, de desvios do INSS, já avançou nas linhas de apuração e descobriu um esquema envolvendo também agora os empréstimos consignados do INSS. Enquanto o esquema de descontos associativos e sindicais teve um rombo estimado até agora de 6,3 bilhões de reais, o caso dos empréstimos consignados é muito, mas é muito maior. Só em 2023, o valor mobilizado dos empréstimos consignados do INSS foi de 90 bilhões. Consegue imaginar isso? 90 bilhões de reais? Bora entender esse caso aqui. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União, do TCU, mostrou que só em 2023 foram 35 mil reclamações de empréstimos liberados indevidamente, ou seja, sem qualquer solicitação por parte do beneficiário. Ou seja, pelo menos 35 mil aposentados e pensionistas que recebem seu dinheiro do INSS reclamaram que apareceram ali nos contra-cheques descontos de parcelas dos empréstimos consignados, só que eles nunca tinham solicitado esses empréstimos. Eles nunca pediram, eles nunca contrataram. É como você abrir o seu contra-cheque no final do mês para ver quanto que vai vir de salário e aí você descobrir ali um desconto de 100, 200, 400 reais do empréstimo que você simplesmente nunca fez. Que empréstimo que é esse? Quem recebeu esse dinheiro desse empréstimo? E para onde que está indo o desconto do contra-cheque? E foi justamente essa área, referente aos empréstimos consignados, que está agora debaixo de suspeita e investigação. E ela movimentou 90 bilhões de reais só em 2023. Você consegue imaginar quanto foi em 2024? E agora, em 2025, a gente já está quase na metade do ano, no mês de maio. Se você está tão abismado e inconformado com esse absurdo desse escândalo de corrupção do governo Lula quanto eu, então senta o dedo aí no like com força, porque isso aqui precisa chegar ao máximo de pessoas possíveis. A gente tem que transformar nossa indignação em ação para que as coisas mudem. Porque no que depender de Lula, nada vai mudar. Nada vai mudar. Porque depois o ministro da Previdência, do PDT, pedir demissão na sexta-feira, final do expediente, o secretário executivo, que é o número 2 da pasta, que também é do PDT, braço direito de Lupe, foi ele que foi indicado por Lupe para ser o novo ministro. Ou seja, Lula mudou tudo para tudo continuar como tá. Era o braço direito do Lupe. Se o Lupe fez alguma coisa, o cara tava junto. Se o esquema era político partidário, que a gente não sabe ainda, mas se era, como era no Mensalão, como era na Lava Jato, no Petrolão, ficou tudo em casa, porque continuou com o cara do PDT. Gente, agora olha como que esse esquema é sofisticado. Ele devia ter acabado quando o INSS inseriu a biometria para a liberação dos valores dos empréstimos. Mas nem com isso o esquema cessou. Olha só o que aconteceu com uma aposentada específica, a Maria da Glória, que é moradora de Porto Alegre. Ela recebe há mais de 10 anos pensão pela morte do marido.
nesse exato momento, ela tem 4 empréstimos consignados ativos e que não foram solicitados, além de outros 41 que ela já conseguiu encerrar. Eu vou repetir, ela tem 4 consignados ativos que ela não pediu, estão ali comendo, devorando o benefício dela mês a mês, sendo que ela já encerrou 41 que ela também não pediu. Me diz se isso é ou não um absurdo completo. Apenas 3 empréstimos consignados que foram feitos efetivamente com a autorização dela. Todos os outros foram feitos sem autorização. O prejuízo só nesse caso da Maria da Glória é estimado em R$160 mil ao longo desses últimos 10 anos. Se a gente multiplicar esse valor, esse prejuízo, pelo número de reclamações, 35 mil reclamações, só isso dá 5,6 bilhões de reais, fora todo o universo de gente que nem reclamou, que não viu, que não prestou atenção. Quem é que está fazendo isso? Quem está por trás desse esquema? O que está acontecendo no INSS, gente? O governo Lula precisa urgentemente se explicar para o Brasil. Mas sabe o que disse o novo presidente do INSS? Disse que o governo, ou seja, eu, você, pagadores de impostos, pode ter que carregar com parte do ressarcimento dos aposentados e pensionistas que foram vítimas do esquema de fraudes. Mas aí eu digo com certeza, podemos não, nós vamos pagar essa conta, como a gente sempre fez desde que o Brasil é Brasil, e não só com uma parte, mas com toda a conta, porque o que for bloqueado dos criminosos só vai entrar para os cofres públicos se entrar daqui a uns 30 anos. E digo, se entrar, porque a imensa maioria dos casos contra colorinhos brancos são anulados no prescreve. Lembre que o caso Collor demorou 10 anos entre denúncia e julgamento. 10 anos numa instância, tem 4 instâncias para julgar esse povo do INSS. 30, 40 anos. Prescreve, acaba, vai pelo ralo. E mais, com essa nova fraude agora dos consignados, a gente vai pagar também essa nova conta aí que envolve cifras que só em um ano são da ordem de 90 bilhões e que nós já sabemos que é bem maior, a gente só não sabe quanto ainda. Deus ajude o povo brasileiro. E que o povo brasileiro se ajude também. Se ajudem. Veja, o brasileiro ele paga seguro de carro porque ele tem medo do ladrão do carro. Ele paga seguro de casa porque ele tem medo do ladrão de casa. Tem gente pagando até seguro de celular porque tem medo de ladrão de celular. Mas aí no dia da eleição vai e elege um ladrão. Aí não dá. O povo tem que se ajudar. Se você concorda, deixe o seu like para que ninguém vote em ladrão na eleição de 2026. O Deltan é um político, né? Não é nenhuma novidade. O Deltan teve o cargo dele cassado. Ele é um opositor do sistema, assim como eu, não tenho problema nenhum em falar que também sou, mesmo sendo jornalista, externo a minha opinião, cansei de patifaria do sistema, quero uma transição e quero uma alternância de poder. Mas o doutor Douglas não tem nada a ver com isso. Fala pra gente, doutor, quem são as principais vítimas desses golpes de empréstimos consignados aí no benefício previdenciário? Se ficar alguma dúvida, eu explico para vocês. Estão chegando agora. Pode chegar que a gente está ao vivo, não é um horário habitual, mas façam como o Lutero Martins aí. Ó. O Banco Facta faz empréstimo sem minha autorização. Boa. Vem comentando. Explica para a gente, doutor. Bom, de início, os comentários são muito importantes para a gente conhecer a quantidade de instituições financeiras que lesam o aposentado. Não é o Banco X, o Banco Y, é o Banco Z, o Banco W, eu não vou citar nomes aqui, porque temos que ter responsabilidade jurídica. Bom, mas a principal vítima é o aposentado, que tem o seu nome inserido nesse rol de vítimas, porque ele simplesmente, do nada, ele percebe que o seu benefício está sendo lapidado. Um mês ele recebe um valor, no outro ele percebe o quê? Já recebe bem menos. E ele toma aquele susto. Toma um susto do quê? Poxa, eu recebi um valor, era para ter aumentado a minha aposentadoria, não diminuído. E temos que considerar que são pessoas que dependem muito da aposentadoria. Não trabalharam a vida toda, contribuíram, suaram, muitas vezes sangue para poder, a certa idade, poder usufruir de um descanso. E alguns, inclusive, trabalham após a aposentadoria, tendo em vista que esse valor que recebe é baixo. É o aposentado. O aposentado, eu milito há mais de 10 anos e eu acompanho o sofrimento de muitos aposentados que têm sua parca aposentadoria reduzida. É complicado. Por isso que eles são tidos como vulneráveis. São pessoas que não têm mais a mesma energia que a gente para voltar para o mercado, para se reerguer. A pessoa está ali, male colocando comida na geladeira e vai lá, o INSS autoriza um desconto em folha indevido, vai um oportunista, porque é muito bom deixar claro, né, doutor? Não é o banco. Tem muita gente que fala assim, o banco X me fraudou.
fraudou você através de um correspondente bancário credenciado, que foi o caso da nossa primeira ação com êxito. Não foi o banco que foi lá, ô seu fulano, tem um empréstimo aqui. Foi um correspondente que usou a bandeira bancária e fez lá um empréstimo para o seu... Dá o nome aqui de alguém que está aqui no meu chat, aqui, ó, o seu Lutero Martins. Aí ele fez uma vez um empréstimo, porque ele quis. Só que o correspondente ficou com os documentos dele. Sim. Aí ele falou, poxa, o seu Lutero tem margem ainda. Putz, vou mandar um empréstimo aqui para ele. Aí, se ele agiu de boa fé, o dinheiro entrou na conta do seu Lutero. Certo? Se eu falar bobagem aqui, me corrige, Douglas. Correto. Entrou na conta, mas o seu Lutero não queria. Aí o seu Lutero, ao invés de devolver o dinheiro, acabou usando o dinheiro. O seu Lutero, mesmo assim, tem direito em relação a essa situação? Ou a partir do momento que ele usa o valor, ele é conivente com a situação? O uso do dinheiro não afasta o direito do aposentado de pleitear. Inclusive, existem decisões em que os juízes eles autorizam o abatimento desse valor que ele utilizou na indenização futura, na ação processual. Inclusive, nós temos que nos atentar a isso. Aparecer um dinheiro na sua conta, procure rastrear de onde vem. De preferência, não utilize. Essa é a premissa. Mas utilizou, não se preocupe. Seu direito não está excluído, encerrado. Você tem direito a exercê-lo. Até mesmo porque, em que pese serem juros mais baixos, ao final da monta, muitas vezes é o dobro do que o aposentado pagou para aquilo que foi depositado em conta. Uhum. Olha o caso do seu Lutero aqui, ó. Nem é o que eu estou falando. Porque no caso dele, a fraude foi maior ainda, doutor. Não caiu na conta. Não caiu na conta. É roubo, né? Tá lá sendo descontado, lá hoje as 96 parcelas, antigamente era 72, 84. Tá lá descontando do benefício dele lá R$100 por mês, de um empréstimo aí de 10 mil, sabe-se lá quanto? Ele nem consumiu. É como se você estivesse pagando a conta de um restaurante que você nem comeu a comida. Exatamente, entendeu? não usufruiu. Não usufruiu. Então, só para ficar claro esse ponto aqui, aproveitando aqui o nosso roteiro dessa live, que a gente fez um roteiro, a gente está ficando chique demais, está ficando metido demais. Quem que são os principais autores das fraudes? São bancos ou são correspondentes? Você já resolveu muito bem, são os correspondentes. A maioria dos casos que eu atuo são os correspondentes. Como já disse, nesse longo tempo que eu estou aí litigando, estou militando nessa área, a maior parte. Eu posso dizer que cada vez mais os golpes estão sofisticados. No início, nós atuávamos contra aqueles empréstimos que eram feitos por parentes, sem anuência do aposentado. Depois, começaram a aparecer muitos empréstimos referentes a assinaturas falsificadas. Hoje, com os meios telemáticos, aplicativos, o meio ficou muito sofisticado de fraude. Então, essas empresas autorizadas, uma vez que elas detêm o documento de identidade, muitas vezes do aposentado, um comprovante de endereço, elas utilizam de má fé, como você disse, essa margem, e depositam o dinheiro sem autorização, sem a anuência, sem a solicitação do aposentado em conta. Olha aí, R$88 de desconto do seu Lutero. Essa não está no nosso roteiro? A gente vai chegar nas outras, mas fala só para o pessoal que está aqui acordar no chat. Qual foi o maior valor de indenização que o doutor pegou nesses casos de fraude? O que era o contrato? Era um contrato de 10? Conseguiu pegar tanto? Porque eles gostam de ter essa ideia de mensuração do que a gente está falando. Porque o aposentado ele não gosta muito de brigar na justiça, né? Mas tem casos que não dá para deixar quieto. E aí a pessoa hoje está passando por uma dificuldade de bobeira. E aí quando a gente mensura, fala, olha, você teve uma fraude que nem Lutero, 88 por mês, né? Vou fazer uma conta rápida aqui, ó. 88 por mês, se for no coeficiente atual, libera 88. Você deve ter um contrato de R$3.500. No caso do Lutero, um contrato de 3.500 fraudado, o que dá para pedir? É em dobro? É vezes 10? Como que funciona, doutor? Explica isso. Bom. E qual foi o maior, né? Que era a pergunta original. Qual foi o maior caso que você viu assim e falou, esse aqui
acabou ficando rico com a fraude. O que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, que é a norma que rege esse tipo de relação, ele diz que os descontos ilegais, indevidos, não contratados pelo aposentado, devem ser devolvidos em dobro. Dobro. Vamos supor que o aposentado ele pagou R$3.000, indevidamente, sem muitas vezes conhecer. Na sentença, o juiz determina que